Sejam bem-vindas a mais um vídeo por aqui. E hoje faremos uma maquiagem como se eu fosse a convidada para um casamento durante o dia. Então a gente vai entender aqui as diferenças de escolhas minhas de técnicas para o dia e para a noite. Não existem regras. Se você é convidada para um casamento de dia, você tem que fazer essa maquiagem. Se você é convidada para um casamento à noite, você tem que fazer essa maquiagem. Ou se você é formanda, ou se você é madrinha, ou se você é noiva. Não existe maquiagem rotulada. Nenhuma ocasião pede uma única maquiagem. O mais importante é vocês entenderem o gosto pessoal de vocês conseguirem combinar essa maquiagem com a roupa e com o tipo da ocasião que vocês estão indo. E também é bem importante, e é o mais importante na minha opinião como maquiadora, vocês entenderem quais as técnicas que melhor combinam com vocês, com o formato do rosto, com o formato dos olhos, aquilo que eu sempre converso aqui. Por quê? É melhor que você faça as técnicas certas, mas talvez você faça ou mais clara, ou mais escura, ou mais colorida, ou mais neutra, que aí vai ser dentro do teu gosto, do que você copiar uma maquiagem de um tutorial, joga lá no YouTube e coloca lá assim, maquiagem pra formanda, e aí você faz a maquiagem igualzinho da pessoa que tá fazendo e você não sabe adequar aquela maquiagem para suas características e aí você não realça as suas características. Você com certeza deixa de explorar a sua beleza fazendo isso. Então hoje a gente vai começar aqui pela pele. Eu vou fazer hoje uma maquiagem um pouco mais leve, mas pra festa, porque vamos supor então que sou convidada para um casamento, só que de dia. A simulação de hoje é a seguinte: vamos supor que eu vou usar uma roupa mais leve, um vestido mais fluido, um vestido mais colorido. Até coloquei uma blusa assim, ó, com um tema aí mais verão, talvez, porque essa é a ideia de eu passar pra vocês uma maquiagem realmente mais leve. Pra um casamento de dia, mas que é um casamento que começa de dia e termina ainda de dia. Porque se você for convidado para um casamento às 5 da tarde, e você tá no verão, então horário de verão, escurece lá pelas 9 horas da noite, você vai fazer uma maquiagem pro dia ou uma maquiagem pra noite? Então você vai fazer uma maquiagem sempre pensando no evento todo que você tá indo, como um todo, e não só na hora que você tá se arrumando. Muitas vezes eu tô maquiando as minhas clientes e eu falo assim pra elas: olha, agora são 2 da tarde, a sua festa é às 11 da noite, mas eu preciso fazer a tua maquiagem para as 11 da noite. Se você se olhar agora no espelho, talvez você ache muito carregado. Só que para as 11 da noite vai ter muito mais luz. O ambiente que você vai ser um ambiente muito mais escuro. Então a gente sempre tem que pensar para onde você está indo, aonde você vai usar aquela maquiagem. Então hoje a gente vai ter várias dicas aqui sobre este assunto. Vou começar hidratando a minha pele. Então, já limpei minha pele, eu tava com protetor solar com cor, tirei o excesso não, né? Tirei ele todo com água micelar e depois eu lavei a minha pele com sabonete específico pro meu tipo de pele. Pra gente fazer a maquiagem aqui com a pele bem limpinha. Eu não uso água micelar para limpar a pele para fazer a maquiagem, certo? Eu uso tônico para isso. Não vou usar tônico agora porque a minha pele anda meio sensível. E quando a minha pele anda meio sensível, um dos produtos que eu não uso é o tônico. Apliquei meu hidratante, vou aplicar o hidratante da área dos olhos agora. Então, esse é o Fast Response, pode ser qualquer um, desde que ele realmente hidrate. Então, já tem alguns lançamentos no mercado que são baseados com ácido hialurônico e outros ativos muito bons para a pele. É muito importante a gente sim hidratar a área dos olhos, eu sempre falo isso para vocês, não vou cansar de falar, porque a área dos olhos a gente aplica mais produto. Hoje eu vou fazer algumas misturas junto com vocês aqui, e uma das misturas que eu vou fazer aqui, eu acho que eu nunca fiz em live, eu acho que eu só fiz para as alunas lá do Maquiagem Descomplicada. Então vamos fazer juntas aqui algumas misturas. Já hidratei minha pele, agora eu vou para o primer. Vamos supor que eu vá fazer essa maquiagem, então, que eu queira bastante durabilidade nessa maquiagem. Primer não garante durabilidade na maquiagem, só que o primer, o que ele faz? Ele deixa a tua pele mais lisinha, os poros mais fechadinhos, principalmente se for um que nem esse, que é efeito blur. Esse é o da Bruna Tavares.
Tem, né, várias marcas já no mercado muito boas. Se a tua pele ficar mais lisinha, com certeza a tua maquiagem vai ficar mais bonita. O primer não necessariamente vai deixar a tua maquiagem com maior durabilidade, certo? Então eu tô aplicando aonde, ó, nas regiões onde eu tenho mais poros dilatados e linhas finas. Hoje eu vou usar uma base, uma mistura que eu já fiz outras vezes aqui com vocês. Eu vou aplicar a base da Ruby Rose na cor Nude 4, que é muito escura pra mim. Eu comprei ela de propósito para clarear algumas, para escurecer algumas bases. Ela é uma base mais escura e bem neutra. E eu vou aplicar junto, misturar junto com a base da Visela. Essas duas bases, as duas são mate. As duas, elas têm uma cobertura muito boa, tem uma cobertura média. E eu vou fazer uma mistura das duas. Já fiz várias vezes essa mistura aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver a diferença de cor das duas? Olha, é uma base bem mais neutra e bem mais escura e uma base mais amarelada. Ao vivo dá pra ver melhor do que na câmera a diferença das cores. Vou misturar, dá pra fazer essa mistura direto lá na pele, dá pra fazer essa mistura em cima da tampa de um produto, desde que esse produto esteja limpo. Dá pra fazer de diversas maneiras diferentes. Se eu vou fazer uma maquiagem para um casamento, por exemplo, às 10 da manhã, e eu quero que essa maquiagem dure bastante, porque muito provavelmente a festa, né, desse casamento vai até às 18 horas, sei lá, até o comecinho ali da noite, eu preciso pensar. Se a minha pele é uma pele oleosa e eu tô num dia quente, eu tenho que fazer tudo o que eu sei a respeito para que a minha maquiagem, né, dure mais na minha pele que é oleosa. Se a tua pele é seca e você tá num lugar muito seco, a mesma coisa você vai pensar. E você vai levar dentro da bolsa alguns produtos para retoque, principalmente se tua pele for oleosa, com um clima muito quente. Esponja da Mari Saad. Comecei aqui com a aplicação da base aqui na testa, porque eu quero testar se a mistura que eu fiz tá boa a cor. Tá boa. Tô olhando aqui, tá boa sim. Depois a gente vai fazer um pouquinho de contorno. Então, tá ótima. Olha, parece... Aqui no espelho tá parecendo a cor da minha pele. E agora eu vou pegando a base com a própria esponja e eu vou começando aqui no centro do meu rosto, dando batidinhas. A esponja, a minha mão nessa hora, é uma mão leve. Já aplico um pouquinho aqui na pálpebra, não muito. O que eu vou usar depois para preparar a minha pálpebra é o corretivo. Até um pouquinho de fixador de sombras a gente vai usar juntas hoje também. Vou pegando mais base e vou aplicando aonde eu acho que tem que aplicar mais. Então eu vou me olhando, no centro do rosto tá ok. Não quero fazer uma cobertura altíssima, então eu tô com um pouco mais de base ali na esponja agora. Eu tenho melasma bem nessa região aqui, então eu vou dar umas batidinhas bem pertinho da raiz do cabelo. Quando eu encosto lá no cabelo, eu tento não trazer base. Olha, se eu pegar a base agora aqui, ó, com a esponjinha, eu tento não ir lá, ó, na raiz do cabelo, senão eu vou encharcar o meu cabelo com base, e não é isso que eu quero. Para fazer um acabamento bem legal na raiz do teu cabelo, vem com a esponja suja, mas não encharcada de base. Dá umas batidinhas encostando na raiz do teu cabelo. Mesmo se tua pele é clara e o teu cabelo é escuro, isso vai dar certo. Agora, se por acaso tu manchou, foi com muita base, gira a tua esponja, pega o lugar aqui dela que tá limpo, essa esponja tá úmida. Pega aqui onde não tem nada de base e encosta lá no teu cabelo. Também funciona super bem. Se você sujar realmente o seu cabelo, o que você vai fazer é pegar um papel higiênico, um lencinho, alguma coisa, mas nada molhado, né? Seco, papel higiênico mesmo. E vai esfregar lá no teu cabelo. Vai tirar um pouquinho desse aspecto. Deixa pra fazer isso no final da maquiagem, tá? Porque pode ser que pegue um pouquinho de pó também na tua pele, no teu cabelo. Eu tenho que descer minha base um pouquinho sim, porque essa minha região aqui é um pouco mais rosada. Então, eu posso pegar a esponja e dar umas batidinhas aqui sem trazer muita base, sem colocar muita quantidade. Daria pra fazer isso também ou com uma base mais leve
ou com um pincel maior, por exemplo, um pincel dual fiber. Se tu tá usando o kabuki, não dá batidinhas. Arrasta, a esponja também, olha, arrasta, só dá batidinhas aonde tu precisa de maior cobertura. É só pra ficar mais parecido. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no pescoço. Eu vou descer um pouquinho da base. Não dá pra gente ir pra uma festa, ou, por exemplo, se tu grava teus vídeos aí, com a cor do rosto muito diferente da cor do teu corpo. Olha, a cor do meu braço aqui tem que estar bem parecida lá com o meu rosto. É claro que, por enquanto, tá faltando muita coisa aqui pra gente realmente comparar. Eu tenho algumas veias aqui ó, no meu pescoço que eu preciso sempre passar um pouquinho de base nelas, porque senão fica estranho. Não parece que eu sou meio azul aqui, ó, por causa das veias. Oh, a pessoa é tão branca que aparece as veias, gente. Então, beleza, base aplicada. Agora a gente vai pro corretivo. O corretivo, a gente vai hoje fazer uma mistura. Falei pra vocês, né, que faria uma coisa diferente. Olha só, esse corretivo aqui é o corretivo número 3 da Vizela. Quando eu comprei os corretivos da Vizela, eu achei que o 1 era muito claro pra mim, o 2 era talvez bacana, e o 3 eu achei que ele ia dar certo. O 2 talvez usaria pra iluminar e o 3 eu achei que daria certo. Só que o corretivo 3, que é esse aqui, ele tá muito amarelo pra mim. O que eu vou fazer com o corretivo que tá muito amarelo? Ou eu vou misturar ele com um corretivo mais rosado, ou eu vou misturar ele com um corretivo lilás. E vocês vão ver aqui a diferença que vai dar. Então eu peguei um corretivo lilás, esse aqui é o corretivo da Bruna Tavares. Fiquei sabendo que a Bruna Tavares não lança mais, né? Saiu de linha esses corretivos, é uma pena, porque eu gosto bastante deles. Mas você pode misturar com qualquer outro corretivo, certo? Não precisa ser esse. Então eu tô fazendo a minha misturinha aqui. Ficou muito lilás. Olha, coloquei lilás demais, ficou muito lilás. Então, vou colocar mais agora do corretivo amarelo. Então, peguei mais corretivo e vou ir fazendo aqui minha mistura até que eu consiga um corretivo bacana pra mim, que não seja o quê? Muito amarelo. Corretivo muito amarelo não dá certo, eu vou ficar amarelada. Então, eu quero um corretivo um pouco mais neutro. Mas não quero um corretivo lilás, né? Vocês viram que eu coloquei lilás demais. Então, agora eu tenho um corretivo um pouco mais neutro aqui. Quando eu colocar lá na pele que a gente vai saber se deu certo ou não, essa minha mistura. Pra vocês verem a diferença, eu vou colocar aqui, ó, na placa, o corretivo, como é que ele era antes. Então, olha aqui. Aqui é o corretivo como ele era antes, então muito amarelo, e aqui é o corretivo misturado com lilás. Pra eu aplicar esse corretivo, eu posso aplicar com um pincel. Não tenho nenhum pincel por aqui, então vai com a esponjinha direto mesmo. Então, eu vou pegar a esponja, vou pegar esse corretivo aqui e vou aplicar lá na minha pele. Vamos ver qual a diferença que vai fazer. Olha, ele ficou bem da cor da minha base, bem da cor. Era isso que eu queria. Eu quero um corretivo aqui agora, nesse momento, pra cobrir, não um corretivo pra iluminar. Então, eu não queria um corretivo muito claro. Hoje eu não vou iluminar a minha pele, eu não vou fazer todos aqueles passos, né, da pele, triângulo de iluminação e tudo mais. Vou usar o pó da Vizela hoje com vocês. Então, eu tenho o pó da área dos olhos, Eye Pounder, e o Satin Pounder, que é o pó do rosto todo. Você precisa sair correndo que nem uma desesperada comprar 2 pós? Não, não precisa. Por que eu comprei? Pra testar e pra poder dizer pra vocês se tem diferença nesses produtos ou não, certo? E eu vou mostrar pra vocês agora na prática. Então, pó da Vizela, da área dos olhos, e eu vou usar um pincel menorzinho. Pode ser direto uma esponja, pode ser um pincel maior. Por que eu uso pincel pequeno? Porque eu vou conseguir chegar bem aqui, ó, pertinho do meu olho, e o meu corretivo, ele não vai ficar vincando nas minhas linhas de expressão. Se eu não aplicar o pó aqui, o corretivo vai ficar dançando, e ele vai ficar marcando demais. Só que se eu aplicar pó demais nessa região, vai acontecer de craquelar a maquiagem. Então, você tem que achar na sua casa, assim como eu achei aqui,
o equilíbrio entre a quantidade de pó certa para ti, que não craquele, mas que pare de vincar as linhas. O pó da Bruna Malheiros, na época, eu devo ter pago R$ 69,90. Eu acho que foi isso. Com esse pincel menor, esse aqui é o pincel 15 da Ariana. É difícil achar esse pincel, hein? Já tentei procurar em sites, não achei mais. Mas pode ser qualquer pincel pequeno. Eu gosto de aplicar o pincel pequeno, assim, o pó com pincel pequeno, em toda a região central do meu rosto. Ó, tiro aqui, faço um biquinho bem bonito, desmancho a linha e selo. Apertando. Não precisa exagerar na quantidade do pó. Mas se tu aplicar pó muito pouquinho, sabe? Não vai selar uma pele que é oleosa, que é mista, que nem a minha. E a linha de expressão vai continuar marcando, porque a base e o corretivo, elas vão dançar lá pra dentro da tua linha de expressão. Um pincel que você pode usar para substituir Ruby Rose F04 ou algum parecido com esse. Um pincel menor. Pode ser, por exemplo, F05, que é um pincel de contorno também da Ruby Rose. Pode ser um pincel de esfumar os olhos, mas não muito fofo. Que é o mesmo pincel de blush, vai dar certo. Bom, apliquei aqui no centro do rosto, então, com o pincel menor. E agora com o pincel grande, que é o pincel que eu gosto bastante. Esse aqui é o... não tem mais escrito nele. Mas é da Macrylan. É o meu pincel preferido para pó. Então agora eu vou usar o pincel, o pó da Vizela pro rosto. Na cor 01, certo? O da área dos olhos também era na cor 01. Pega um pouquinho do pó, tira o excesso. E agora eu vou aplicar no resto da minha pele. Até que minha pele fique bem sequinha. Dependendo da base que eu estiver usando, eu preciso aplicar mais pó. Dependendo de alguma outra base, eu preciso usar menos pó. E nessa hora, o que acontece? A gente aplicou base, corretivo e pó, tudo cor da pele. A gente fica super esquisita nessa hora. Eu pareço um fantasma. Não porque eu tô muito clara, porque olha, a minha cor tá tudo muito parecido. Mas porque eu tô toda de uma cor só, toda bege. Se você tem a pele negra, nessa hora, você estará toda da cor da sua pele. Então, aplico lá o pozinho e agora eu vou fazer o teste. Minha pele tá toda super sequinha. Era isso que eu queria. Então eu quero realmente uma pele mais sequinha porque eu quero que ela dure muitas horas. Beleza? Vamos fazer um pouquinho de contorno agora. Não é porque é uma festa de dia que a gente não vai fazer contorno. Na verdade, mesmo sendo uma festa de dia, você precisa fazer contorno sim. Por quê? Porque você tem que devolver para uma maquiagem mais completa, você pode usar os contornos para devolver cor para o teu rosto, para devolver as sombras, para deixar o teu rosto mais natural e também para deixar o teu rosto mais esculpido, para deixar a tua maquiagem com uma carinha mais de profissional. Então a gente faz contorno em vários locais do rosto. Cada pessoa vai fazer o contorno de uma maneira diferente. Não tem como você pegar um vídeo do YouTube e copiar o contorno exatamente de alguém que tá fazendo. A pessoa vai lá e ela faz assim, ó, faz biquinho e marca onde afundar. Gente, não vai dar certo pra todo mundo isso. Vocês precisam entender o que o rosto de vocês precisa, pra depois entender aonde fazer o contorno de vocês. Então, eu vou fazer sempre aqui nas lives o mesmo contorno. Às vezes eu vou fazer um pouco mais escuro, às vezes um pouco mais claro, às vezes eu vou fazer no nariz, às vezes não, porque eu faço se eu quero, assim como o contorno no resto do rosto inteiro. Eu faço se eu quero aquele efeito naquele dia ou não. Ninguém é obrigado a fazer contorno. A gente faz contorno realmente para quê? Para deixar a nossa maquiagem mais profissional, para deixar o nosso rosto mais esculpido. Mas se eu estiver me maquiando para ir, por exemplo, sei lá, jantar com as minhas amigas, jantar com o marido, fazer algo assim que eu não quero estar tão maquiada, não preciso usar contorno se eu não quiser. Só que toda vez que eu uso, toda vez que eu aplico base, corretivo e pó, principalmente bases com um pouco mais de cobertura, eu também aplico contorno. Só que às vezes bem levinho, às vezes um pouco mais trabalhado. Por quê? O contorno, ele vai realmente, olha, deixar o rosto mais esculpido, deixar o rosto com as tuas feições mais trabalhadas.
além de diminuir algumas partes se você quiser. Por exemplo, aqui na minha testa. Eu faço contorno na minha testa para devolver cor e para diminuir também. Eu faço meu contorno aqui, ó, abaixo do zigomático para deixar o meu rosto um pouco mais fino e para deixar o meu osso zigomático mais saltado, mais proeminente. Depois, quando eu aplicar blush, quando eu aplicar o iluminador, vai ficar tudo mais bonito, tudo mais harmônico. Aqui embaixo, eu vou aplicar só um pouquinho, porque eu estou fazendo uma maquiagem para uma festa, mesmo sendo de dia. Eu vou aplicar um pouquinho aqui embaixo também. Por quê? Porque conforme o que eu quero no meu rosto, eu vou trabalhar o meu contorno. Então, por que eu faço contorno aqui? Eu tenho um lado do rosto um pouquinho diferente do outro. Então, quando eu faço o contorno aqui, eu percebo isso e eu trabalho um pouquinho mais um dos lados, para deixar o meu rosto mais harmônico e mais simétrico. Talvez você não precisa nem fazer o contorno aqui. Se o teu rosto já é muito fino aqui, não tem por que você fazer. Se o teu rosto ele tem esses ossinhos aqui mais saltados, proeminentes como o meu, um rosto com feições mais angulosas, você vai fazer o contorno aqui só se você quiser deixar o seu rosto mais feminino, mais simétrico, como é o meu caso, e se você quiser deixar ele mais com as feições aqui, ó, não tão marcadas, não tão angulosas. E aí tu pode me perguntar, mas Tami, pra que isso? Uma hora dessas a gente vai conversar mais a fundo sobre isso. Por quê? A maquiagem, gente, ela nos ajuda a esculpir o nosso rosto para que a gente passe uma mensagem para as outras pessoas do jeito que a gente quiser. Vou fazendo um pouquinho de contorno no meu nariz, não vou fazer muito, porque realmente não quero hoje fazer muito marcado. O contorno que eu tô usando é o BT, o Bruna Tavares, né, na cor Brown Sugar. Tô usando ele tanto pro nariz quanto lá pro resto do rosto. É um marrom bem neutro e eu tô fazendo contorno aqui no nariz da maneira que o meu nariz precisa. Não existem regras. Você não vai fazer o contorno igual em todo mundo. As pessoas não podem fazer igual. Tem que imaginar, tem que pensar. O que o meu nariz precisa? Se o teu nariz precisa afinar, você vai fazer as linhas mais próximas uma da outra. Se não, não. Você pode fazer o contorno apenas para devolver cor, não necessariamente para afinar. Vou voltar com o meu pincel agora de pó. Não peguei mais pó, só o pó que tem nele. Se eu um dia marcar muito o contorno, eu posso pegar mais pó e aplicar aqui por cima. Vamos aplicar um pouquinho de blush. Hoje eu vou aplicar um blush que eu quero um pouquinho mais alaranjadinho, um pouquinho mais queimadinho. Então eu não vou aplicar o do meio, que é mais rosado. Vou aplicar esse aqui, que é mais terra. E vou fazer uma mistura com o cintilante. Essa aqui é a paletinha da Boca Rosa Beauty. Carinha de Metida é o nome da paleta. Eu vou usar a primeira cor e a última. Dou um sorrisinho. Vou com o blush lá na bochecha e levo ele pra cima do contorno. Esse blush é muito, muito pigmentado. Olha, eu pego um pouquinho, nossa, ele já vai um monte no pincel. Então tem que tomar cuidado. E eu venho com esse pincel aqui, que é da Ruby Rose, o F37. Eu venho com a mão bem levinha. Porque pra dar uma chinelada com um produto assim muito pigmentado é muito rápido. É muito fácil. Hoje eu vou fazer um olho com sombras mais terrosas, com sombras mais alaranjadas. Um olho com cores mais quentes. Me falem aí se tá dando pra entender tudo, se tá tudo certinho. Iluminador, esse aqui é o Soft and Gentle da MAC, poderia ser qualquer um. Se eu tô indo pra uma festa de dia ou à noite, eu não aplico iluminador no centro do meu rosto, porque a minha pele, ela já tem uma tendência a brilhar muito no centro do rosto. Então eu não vou aplicar iluminador no centro do rosto, senão eu vou parecer oleosa. Sobrancelha. Você acha que tem alguma regra pra fazer a sobrancelha antes de começar a maquiagem do olho, ou pra fazer por último, ou pra passar até mesmo antes de aplicar a base, tem gente que faz? Não existe regra. Você pode fazer a sua maquiagem por primeiro, você pode fazer a sua sobrancelha por primeiro na sua maquiagem. Você pode fazer que nem eu agora, que terminei a pele, vou fazer a sobrancelha e agora vou fazer a maquiagem do olho. Ou você pode fazer agora a maquiagem do olho e a sobrancelha por último. Tudo isso vai funcionar. Agora deixa eu te explicar por que eu prefiro fazer assim, que realmente é a minha maneira preferida. Nesse momento,
O meu olho não tem nada. Quando eu começar, não tem nada de maquiagem. Quando eu começar a fazer o esfumado aqui na minha sombra, eu já vou saber bem certinho até onde eu posso subir o meu esfumado. Então, por isso que eu gosto de fazer a minha sobrancelha nesse momento. Ou então, no dia que eu começo a maquiagem pelos olhos e não pela pele, eu faço a sobrancelha primeiro. Mas o grande segredo aqui é você conseguir saber como corrigir a sua sobrancelha de uma maneira que você goste, que deixe ela natural, mas você pode também deixar a sua sobrancelha mais arqueada, mais arredondada, mais escura. Você pode transmitir uma mensagem para as outras pessoas através da sua sobrancelha, deixando ela mais arqueada, deixando ela mais, fugiu a palavra, suave. Sempre temos que pensar nisso. Vamos começar a fazer o olho agora então. Pele tá pronta, sobrancelha tá pronta. Não vou selar minha pálpebra hoje. Hoje eu vou fazer direto. Vou usar essa paleta da Morphe, porque eu quero sombras mais alaranjadas, ó. Precisa ter uma paleta desse tamanho que nem cabe aqui, eu e ela não cabemos aqui na tela. Não precisa. Você não precisa ter uma paleta tão grande, você pode ter uma paleta boa, com cores boas, mas não precisa ter uma paleta enorme. Vou usar o 136 da Dye Makeup. Desmanchei o acúmulo do corretivo, agora eu vou começar a fazer o meu esfumado. Eu vou começar a fazer o meu esfumado com um marrom um pouquinho mais quente e não muito escuro. E eu vou começar realmente dando batidinhas aqui na minha pálpebra, aonde o meu olho precisa de profundidade. Então lá em cima, olha lá. Olha só. Eu estou aqui me maquiando para um casamento de dia, né? Esse casamento, vamos supor que ele é assim, ó, 10 horas da manhã. Então, eu não vou fazer uma maquiagem muito forte, porque eu não quero que a minha maquiagem apareça mais do que eu. Eu sou uma pessoa de baixo contraste. Como é que tu vai saber se tu é, se tu não é? É difícil, gente, a gente saber dessas coisas se a gente não faz análise cromática. Análise cromática é um procedimento que alguns profissionais fazem. A análise cromática, ela te dá uma liberdade muito grande. Você acaba sabendo se você tem alto, médio ou baixo contraste. O que é isso? Eu sou de baixo contraste, então tudo que eu colocar em mim, que for muito mais escuro que a minha pele, que for muito mais escuro que a minha pele no geral, certo? Mas só nessa região. Opa! Tudo que eu colocar em mim que for muito escuro vai chegar antes que eu. Vai aparecer antes que eu. Por isso que pra mim, se eu tô usando uma blusa preta, por exemplo, eu tenho que equilibrar na minha maquiagem. Se eu usar uma blusa preta, um batom escuro e um olho muito escuro, eu não vou aparecer. Vai tudo aparecer antes que eu. Outra coisa que a análise cromática te diz é a tua cartela de cores. A minha cartela é primavera brilhante. Eu hoje estou com uma blusa aqui muito boa pra minha cartela. Mesmo que o azul aqui, ó, é uma cor um pouquinho mais fria. A minha cartela, ela é um pouco mais quente. Mas tudo bem, porque tem os laranjas aqui, ó, meio rosado. Então, tá dando aí um equilíbrio, beleza? Então, vamos mostrar a cor. Tô usando esse aqui, ó. É um marrom bem clarinho, só que ele é mais quente, é mais alaranjado. Então, fiz ali o meu primeiro esfumado. Vou fazer no outro olho também. Vou agora para um marrom um pouquinho mais escuro. Vou por esse marrom aqui, ó. Eu comecei com esse aqui que tem um buracão e vou para esse. Mesmo pincel por enquanto. E vou tentar colocar um pouquinho mais para baixo, olha, um pouquinho mais dentro do olho. Hoje eu não vou fazer cantinho na minha maquiagem. Hoje eu não vou fazer delineado, mas eu vou colocar uns cílios postiços. Hoje eu não vou colocar glitter, mas eu vou usar um pigmento que brilha bastante, porque eu gosto de brilho. Olha, já escureci bastante, né, a maquiagem. Não vou usar nada de preto na minha maquiagem hoje. Quando a gente fizer a maquiagem, então, noturna, né, para um casamento à noite, eu vou trabalhar um pouquinho mais de intensidade em tudo. Porque se eu tô indo para um casamento que vai ser de dia, durante o dia, é bem importante que eu realmente tenha essa noção de que vai ser tudo mais leve.
com certeza vai ser tudo mais leve. Agora eu vou limpar um pouquinho o meu pincel. Me falem se vocês concordam que para um casamento de dia vocês também iriam com uma maquiagem mais leve. Principalmente porque lembra que eu falei pra vocês que eu iria com um vestido mais fluido, talvez floral, não com tanto brilho, um salto talvez grosso, um salto plataforma, sabe? Como é que é o nome? Anabela, não necessariamente um salto fino. E isso tudo vai depender demais. Aonde vai ser esse casamento? Esse casamento vai ser, por exemplo, na beira da praia? Se for na beira da praia, eu vou fazer uma maquiagem ainda mais leve do que isso. Só que eu quero aparecer, né, maquiada nas fotos desse casamento. Vou tirar lá um monte de selfie e eu quero estar, então, maquiada. Então eu limpei um pouco o meu pincel pra agora eu fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó, um esfumadão lá em cima, com a mão bem leve, deixar tudo bem esfumado. E agora eu vou aplicar um pouquinho de primer de olhos. Esse aqui é da NARS. Não precisa sair correndo pra comprar, tá? Pode ser qualquer marca. Eu vou aplicar bem pouquinho mesmo, porque eu vou aplicar um pigmento junto com vocês. Ele é bem colento, sabe? Ele é quase que uma colinha. Eu vou aplicar mais aqui embaixo, para que ele não fique lá em cima. Ó, vocês viram que onde ele pega na sombra, ele meio que dá uma apagada? Esse bichinho aqui é bem tinhoso, ó. Deu uma apagada ali na minha sombra, tá vendo a diferença? Cuidado, tá? Quando vocês aplicarem produtos assim. Depois eu refaço o esfumado se precisar. E eu vou usar um pigmento da NYX. Poderia ser qualquer um, tá? Qualquer um. Então, pigmento da NYX. E eu vou pegar um pincel de aplicação de sombra. Tiro o excesso e aplico aqui. Esse pigmento, ele é um pouquinho mais alaranjado. Não muito, mas um pouquinho mais. Vocês vão ver que ele é bem brilhoso, ó, bem cintilante. E ele é um pouquinho mais alaranjado. Eu vou subir a minha sombra um pouquinho além do meu côncavo, para que apareça de olho aberto, senão não aparece nada. Então, tudo bem se ficar um pouco mais de brilho lá em cima. Nem todo mundo tem que subir tanto as sombras assim, depende. Tem pessoas que ficam melhor, formatos de olhos que ficam muito melhor com maquiagem mais alongada, com maquiagem com esfumado na diagonal. E tem pessoas que precisam dar essa profundidade aqui, ó. Então, cuidado para você entender o que seu olho precisa. Volto aqui pra dar uma esfumadinha e não deixar nada marcado, porque eu não quero um cut crease nessa maquiagem, não é a minha ideia. Não teria problema nenhum, né, se eu quisesse ter feito. Olha só. Antes de eu decidir se eu vou escurecer ou não esse esfumado, eu vou terminar minha maquiagem. Eu vou colar os cílios postiços, vou fazer a maquiagem de baixo, vou até talvez aplicar o batom e no final eu vou decidir se eu quero escurecer a maquiagem ou não. Por quê? Porque o todo da maquiagem também escurece o resto da maquiagem, os cílios postiços e tudo mais. Então, vai aos poucos. Se tu ir aos poucos é melhor. Tenha paciência. Não vai não vai tacando 1 milhão de cores de sombras se você ainda não sabe como é que essas sombras reagem entre si. Se você ainda não conhece as tuas sombras, tu não sabe o quão pigmentadas elas são. Eu só usei essas duas cores aqui, ó. Olha aqui, um marrom, aqui ó, um marrom mais claro e um marrom médio, que nem é muito escuro. Poderia ir para os outros marrons também. Eu vou aplicando máscara de cílios e falando com vocês, tá? Eu vou usar um cílio postiço mais leve. É o 213 da Dye Makeup, é um cílio que eu amo. Aplico aqui a cola no cílio, na raiz dele. Não aplica cola demais, não precisa, inclusive caiu um pouquinho de cola demais aqui, ó. Então eu vou tirar. Tem que ficar só um filetinho de cola. Enquanto a gente foi conversando, ela foi secando. E agora eu vou colar esse cílio. Esse cílio aqui é um cílio mais natural. Se eu colocar um cílio muito grande numa maquiagem assim, eu vou perder a naturalidade da minha maquiagem. Não é errado, mas não é o que eu quero hoje. Meu cílio deu uma grudada
pinça. Então eu limpo minha pinça. Toda vez que eu vou colar cílios postiços, eu deixo um lencinho de bundinha de neném. Pode ser demaquilante, né? Um lencinho demaquilante, mas o de bundinha de neném é mais barato, né? Então eu compro sempre que tá em promoção, mais barato, pra usar aqui, porque eu não vou usar em mim. Eu vou usar pra limpar minha mão, limpar a pinça. Cuidado pra não colar o cílio na tua pálpebra e nem colar o cílio na raiz do teu cílio. Tá grudando bastante. Olha ali, já tá colado, só tô ajeitando ele agora. Ó, lindo o efeito do cílio, né? Olha como fica natural, só que muito maior. Por quê? Porque o meu cílio, ele é bem pequenininho. Então, enquanto a cola ainda não tá 100% seca, eu consigo, ó, dar uma ajeitada. Se eu ver que eu grudei algum lado não muito bom, ficou muito pra cima, muito pro lado, muito pra baixo, se o cílio ficou muito deitado ou muito em pé, eu consigo ir ajeitando. Vou molhar o meu pincel. Esse pincel aqui é o pincel 13 da Vult. É um pincel lápis. E eu vou pegar o marrom mais escuro que a gente usou, lá em cima. Pro meu formato de olho, isso aqui funciona muito bem. Se você não quer aumentar os seus olhos, não faça isso aqui que eu tô fazendo agora. A maquiagem aqui de baixo, gente, ela é muito importante, muito. Eu diria que quase mais importante que a maquiagem de cima. Com a maquiagem aqui de baixo, a gente consegue aumentar o olho, achatar o olho, a gente consegue deixar o olho mais alongado, a gente consegue deixar o olho mais arredondado e, muito importante, quando nós temos leves ou não tão leves assim, assimetrias no nosso olhar, a gente consegue trabalhar bastante com esse esfumado aqui embaixo. Então, se tu gosta de lápis preto, tu pode usar lápis preto sem problema nenhum, mesmo para uma maquiagem de um casamento de dia. Sem problema nenhum, se joga no lápis preto. Desde que tu entenda o que o lápis preto causa no teu olhar. Sabe aquela premissa que todo mundo diz? Lápis preto dentro do olho diminui o olhar. Lápis bege ou branco aumenta. Gente, isso não é uma verdade indiscutível. Não é igual para todo mundo. Tem mulheres que, se aplicarem lápis bege na linha d'água, o olhar dela vai ficar caído. Então a gente precisa entender todas as características do nosso olhar. Por que eu molhei o meu pincel? Para que a sombra aqui embaixo dure bastante. Alguém aí já fez maquiagem aqui embaixo e não durou nada? Me conta aí se já aconteceu. Comigo já aconteceu. Tu faz ali um esfumadinho, daqui a pouco não tem mais nada. Peguei mais no meu pincel, que desse lado aqui precisa um pouco mais. A maquiagem aqui embaixo, para ela grudar mesmo na pele, ou a sombra tem que estar molhada, ou você tem que usar um produto molhado, como um produto, vamos chamar de molhado, como delineador, lápis, os BT Velvet da Bruna Tavares, que a gente adora. Agora eu vou vou limpar o meu pincel, tô aqui embaixo numa toalhinha. Peguei agora a sombra mais clara, mesmo pincel, não molhei o pincel. Agora o meu pincel já tá bem mais sequinho. A sombra mais clara agora, eu vou fazer o degradê aqui com a minha pele. E eu vou linkar a maquiagem aqui, ó, de cima com a maquiagem de baixo, pra que ela fique retinha. Não, para que ela não fique assim, ó, aqui e depois outro gominho. Então, cuidado se tu faz isso na tua maquiagem, é super comum. Linka a tua maquiagem aqui, ó, mesmo que tu tá fazendo um esfumado mais arredondado. Ou se tu estiver fazendo um esfumado alongado, linka a tua maquiagem, certo? Isso aqui que eu tô fazendo dá um aumento bem grande nos olhos. Então, aumenta bem, destaca bem. Só que voltando a dizer, cuidado com as tuas assimetrias, cuidado com o teu formato, porque isso aqui pode detonar a tua maquiagem, sério mesmo. Não vai funcionar igual para todo mundo. Nós somos todas mulheres muito diferentes e, como eu sempre digo, precisamos de maquiagens diferentes também. Eu só usei os mesmos marrons que eu usei em cima, o mais escuro e o mais claro. E só um pincelzinho, que poderia ter sido Severino, tá? Vocês perguntaram se eu aposentei, não, ele tá aqui, só que tá sujo, coitadinho. Vou pegar agora mais um pincelito pequenininho e vou iluminar
os meus olhos. Vou fazer o iluminadinho aqui, ó. Gente, essa maquiagem, ela não é exclusiva para um casamento de dia. Tu pode fazer essa maquiagem aqui pro que tu quiser, tá? Pro que você quiser. Iluminei o cantinho interno e iluminei abaixo da sobrancelha. Com que produto? Com o iluminador do rosto mesmo. Poderia ser com qualquer sombra cintilante. Eu gosto de fazer isso com o iluminador do rosto porque ele é perfeito para isso. Ele dá aquele iluminado sem deixar cor. Sempre que eu iluminar abaixo da sobrancelha, eu volto com o pincel de esfumar. Agora que a minha maquiagem do olho já tá pronta, o que eu vou fazer? Eu vou decidir se eu vou deixar esse esfumado mais escuro ou não. Então vai uma dica pra vocês. Quando você estiver se maquiando e a tua maquiagem ela tá mais clara e você não quer, você tá com medo de deixar sua maquiagem muito mais escura, termina a tua maquiagem primeiro. Quando você estiver fazendo o seu esfumado e o resultado que você busca é uma maquiagem que apareça, mas que não seja um olho escuro demais, faça um esfumado num primeiro momento mais claro, termina a tua maquiagem aplicando cílios postiços ou bastante máscara de cílios, faz a maquiagem da parte de baixo, aplica até mesmo o teu batom. E depois, quando tu ver realmente o conjunto da tua maquiagem ficando pronto, você vai decidir se você vai escurecer mais o seu olho ou não. Por quê? Escurecer a maquiagem é super fácil. Mas clarear a maquiagem não é fácil. Muitas vezes a gente não consegue clarear uma maquiagem. Então, a gente faz o passo contrário, certo? Espera, segura a tua ansiedade, tenha paciência e escureça só depois se precisar. Eu uso muito essa dica, eu faço isso muito com as minhas clientes. Às vezes elas me pedem uma maquiagem e eu penso ali, fazendo a entrevista com ela, né? Entendendo a minha cliente, eu vejo que talvez ela não vai gostar de uma maquiagem tão escura quanto ela tá me pedindo. Então, eu faço uma maquiagem mais clara e quando ela tá pronta, eu deixo ela olhar. Quando ela se olha, eu falo pra ela, a gente pode escurecer mais se você quiser. E vou te falar que 80% das vezes ela não quer escurecer mais, sendo que no começo ela me pediu que queria maquiagem mais escura. Então, vai aos poucos que é melhor. Combinado? Então, me chega pertinho da câmera, eu queria ver como ficou linkada a maquiagem de cima com a de baixo. Ali, ó. Tá vendo? Vou pegar um pincel pra você ver. Aqui, ó. Tá vendo que é tudo a mesma cor? Por isso que é importante a gente manter a mesma cor da maquiagem de cima com a maquiagem de baixo. Ó. Esse meu olho aqui é um olho mais baixo. Esse meu olho aqui é um olho mais alto. Esse olho é reto e esse olho é assim, ó. Eu tenho diferença de angulação. Então, vocês viram que quando eu mostro assim e assim, a maquiagem tá um pouco diferente? Sempre vai ficar. Eu tenho que me olhar assim. Então, todo mundo que tem diferença nos dois olhos tem que prestar atenção nesses detalhes, tá? Vou pegar um delineador em caneta. E agora, eu tenho que ter, assim, ó, todo o cuidado do mundo. Eu não consigo fazer isso junto com a câmera, vocês vão ter que me desculpar. É muito difícil fazer isso e gravar ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu preciso me olhar assim, ó, no espelho. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó. E preencher o meu cílio e não a minha pele. Então, eu tenho que chegar lá pertinho do espelho. Então, vocês me desculpem, mas é muito difícil fazer isso na câmera. Mas o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Eu vou pintar a raizinha do cílio. Gente, eu vou ensinar vocês então o que eu faria aqui se eu quisesse escurecer essa minha maquiagem. Eu posso fazer esse escurecimento aqui de duas maneiras. Eu posso pegar o meu pincel, pegar uma sombra marrom um pouquinho mais escura. Peguei um marrom mais escuro, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, antes eu usei esse, agora eu vou usar esse aqui, ó. É bem mais escuro, né? Então, esse pra esse. Peguei pouquinho no meu pincel, tirei o excesso. Eu poderia também pegar um pincel mais menor, certo? Mão bem leve, porque, gente, a maquiagem já tá toda pronta. Então, se eu quero escurecer um pouquinho, mão leve. Poderia ser um pincel menor ou este mesmo. E subo aos pouquinhos. Olha como já escureceu. Pode ir dando batidinhas também. E mesma coisa lá no outro olho. E nessa hora, pensa. Eu tô com a maquiagem pronta. Pra eu fazer a caca aqui é fácil. O que eu vou fazer aqui pra não fazer caca no meu olho?
eu não vou pegar um preto pra escurecer minha maquiagem, eu vou pegar um marrom mais escuro. Se eu quiser escurecer essa maquiagem aqui até chegar com um preto, eu vou conseguir sim, só que vai me dar muito trabalho. Então era mais fácil eu ter feito antes, mais escura. Mas eu consigo, é só eu ir escurecendo, aos pouquinhos. E vocês viram como já ficou uma maquiagem mais escura? E vamos pro batom? Vamos pro batom. Eu hoje já tinha escolhido, né, usar esse batom antes mesmo de começar a maquiagem. Esse batom aqui é o batom na cor Terracota Orquídea da Nina Secrets, da nova coleção da Nina Secrets. Ele é um batom mais alaranjado, bem terracota mesmo. Na tela aqui tá parecendo bem mais laranja do que pra mim aqui, mas também ele vai secar e ele vai alterar um pouquinho. Mas era o que eu queria, lembra que eu falei pra vocês que eu queria uma maquiagem mais quente pra usar com um batom mais quente, certo? Sempre que eu vou fazer uma maquiagem pra uma festa, eu sempre penso em que batom que eu vou usar. Fica uma dica aí especialíssima pra vocês. Porque, olha só, se eu começar a minha maquiagem pensando em usar um batom vermelho, eu já vou fazer toda a minha maquiagem dos olhos pensando em combinar com aquele batom. Se eu fizer o contrário, já me aconteceu, gente, de fazer a maquiagem linda nos olhos, eu queria usar um batom, mas não pensei direito, não me liguei, e na hora eu apliquei o batom, não ficou bom, não ficou boa a combinação. Então, se você vai usar um batom mais escuro, já pensa desde o começo, certo? Vai ficar melhor, vai ficar mais fácil de você acertar. Outra dica é você sempre fazer um pouquinho de correção inversa nos seus lábios, se você precisar. O que é a correção inversa? É você realmente desenhar a sua boca por fora dela com um pouquinho de corretivo. E um pincel língua de gato. Eu nem peguei corretivo aqui, esse pincel ele tá só sujo. Mas já vai funcionar super bem. Minhas lindezas, vamos encerrando por aqui então. Muitos beijos pra vocês. Nos vemos no próximo. Deixa o comentário aqui embaixo. Deixa o teu joinha também. Deixa o teu amor. Nos encontramos amanhã. Tchau!